Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje o assunto vai ser propósito com Deus. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um comentário que tinha feito um propósito e eu fiquei bastante pensativa. E foi por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo. Então, pessoal, eu tenho visto ultimamente várias pessoas fazendo propósito, como se fosse uma moeda de troca. Eu faço tal coisa, ou eu deixo de fazer tal coisa, porque Deus vai me dar essa coisa que eu estou precisando. Primeira coisa, propósito. Você só pode fazer quando você vê que é uma coisa espiritual. Você tem que fazer quando você vê que você está passando por uma batalha espiritual. Por exemplo, você está com problema no seu casamento, você vê lá problema com o marido, ou problema com a esposa, problema com os filhos, né? Você está vendo que você está passando por uma batalha espiritual no seu trabalho. Nesse sentido, quando você vê, se você sente uma opressão, né? Uma opressão maligna te incomodando, quando você sente um esfriamento, quando você não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de ler a palavra, não sente mais vontade de ir na igreja. Esse esfriamento aí é uma batalha espiritual. Nesse sentido, sim, tem que fazer um propósito com Deus de jejum e oração. Lembre-se, propósito tem que estar junto com jejum e oração. Não adianta fazer um propósito de qualquer jeito, porque você não vai receber um resultado que você espera. O jejum não é só deixar de comer tal coisa, não é deixar de beber por um determinado tempo, ou deixar de fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa para conseguir algo. Não é dessa forma. Propósito tem que ser espiritual. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, que a rainha Esther, ela precisava falar com o rei Assuero, né? Ela precisava salvar o seu povo, porque o povo judeu, eles estavam para ser exterminado. Então a rainha Esther, ela precisava falar com o rei para salvar o seu povo e salvar a vida dela também, que estava em risco. Então o que ela fez? Ela levantou um jejum e oração de 3 dias com o seu povo, e até mesmo os próprios animais também não comeram durante 3 dias. Nem comeram e nem beberam. E por quê? Porque ela sentiu que era uma batalha espiritual. Porque se ela não fizesse isso, eles iam ter um grande problema. Então ela levantou esse propósito de jejum e oração por 3 dias. Ali também fala no Antigo Testamento que o Daniel, né, também fez um propósito de 21 dias, ele e mais os seus amigos, porque ele também sentiu que era uma batalha espiritual, que ele precisava de uma força divina para intervir naquele problema que eles iam passar. Que o Daniel, ele orou pelo seu povo. Então, quando ele resolveu fazer aquele propósito de jejum e oração, foi também ouvido.
Ele teve um resultado, tanto ele como a rainha Esther, né? E outros relatos na Bíblia fala no Antigo Testamento que eles faziam propósito com Deus, mas sempre junto com jejum e oração. Aí tem aquelas pessoas que faziam alguns propósitos meio doido, que a Bíblia fala ali no Antigo Testamento, que Deus não aprovava. Deus chamava aqueles propósitos dele como sacrifício de tolo. Então, assim, eu fiquei bastante pensativa sobre esses assuntos esses dias. Eu lendo, buscando versículos ali que falava, e ficou cada vez no meu coração claro que esses tipos de propósito que as pessoas estão fazendo é antibíblico. Olha, veja bem, esses dias atrás, aqui na minha cidade, numa determinada igreja, o pastor fez um propósito com os irmãos ali na igreja para caminhar e dessa cidade até na outra cidade, andando 50 quilômetros, né? Eles fizeram esse propósito. Aí eles saíram não sei que horas e foram andando, todos eles, essas pessoas que aceitaram fazer esse propósito. Mas chegou num determinado lugar, tempo ali, que muitos não conseguiram. Não conseguiram. Eu acredito, eu não sei no final desse o que aconteceu, se eles conseguiram chegar, mas eu acredito que não. Porque para fazer esse tipo de propósito, você tem que ter uma preparação física para isso. Não é assim levantar, vou fazer um propósito com a igreja, vamos andar 50 quilômetros, vamos até lá na outra cidade a pé e que Deus vai responder às orações de vocês. Gente, pelo amor de Deus, isso aí chama sacrifício de tolo. Que eu sei que várias pessoas depois tiveram que ligar para suas famílias, para os seus familiares, para ir buscar eles num determinado lugar, porque eles não estavam aguentando mais de andar. Veja bem, esses tipos de sacrifício, Deus não se agrada. Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Aí você me fala assim para mim, mas eu já fiz vários propósitos e eu consegui. E não são espiritual. Eu fiz propósito buscando algo para mim e eu consegui. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que fez esse tipo de propósito. Será que foi Deus mesmo que te abençoou? Será que foi Deus mesmo que deu essa bênção para você, conforme você fez esse propósito? Eu acredito que não, porque seria muito fácil nós fazermos qualquer tipo de propósito para nós conseguirmos tal coisa. Seria muito fácil, porque a Bíblia fala assim o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, praticar primeiro o reino de Deus. Fazer a vontade primeiro do Senhor. Aí sim, quando nós pegamos esse versículo, trazer primeiro o reino de Deus, o que é? É a gente poder fazer até um propósito de jejum e oração para salvar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que precisa de uma cura,
uma pessoa que precisa de uma libertação. Então, quando nós fazemos isso para o próximo, não para nós mesmos, quando nós fazemos esse tipo de propósito para o próximo, não para nós, com certeza Deus vai ouvir. Deus vai ver que esse tipo de sacrifício que você está fazendo é agradável a Deus. Porque você está se preocupando com o próximo, você está buscando para o próximo, não é para você mesmo. Então eu sempre costumo dizer, olha, não peça a Deus o que você quer, porque Deus já sabe, Deus sabe o que você precisa. Deus já conhece, antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você fazer esse propósito, Deus já sabe o que você precisa. Mas não é dessa forma que Ele vai abençoar. Não é dessa forma. Porque seria muito fácil isso, né? Seria muito fácil receber a bênção de Deus. Aí que nem eu estava falando, mas eu fiz um propósito e fui abençoado. Ou eu fui abençoada. Mas será que foi Deus mesmo que te abençoou? Porque Jesus é o próprio diabo, ele tentou enganar Jesus. Tentou enganar Jesus, mas não conseguiu enganar Jesus. Aí o próprio diabo, ele pegou, falou assim, eu não consegui te enganar, mas eu vou enganar o teu povo que te segue. Aí o diabo ventilou na mente desses líderes religiosos para ensinar a fazer esse tipo de coisa, de propósito, campanhas nas igrejas. É o que mais eu vejo nas igrejas hoje, é fazendo propósito e campanhas. Veja bem, aconteceu um dia, aconteceu comigo isso. Quando eu frequentava uma determinada denominação aqui na minha cidade, eu tinha o costume, assim, à tarde de visitar o pastor, a pastora, a família pastoral. Eu sempre tinha esse hábito na tarde. E um belo dia eu cheguei lá na igreja, porque a igreja ficava aberta todos os dias, né? Então eu fui lá. Entrei, quando eu chego lá dentro da igreja ali, estava o pastor e com a sua esposa, os dois conversando, e estava ali discutindo, procurando, e estava muito ali, sabe, com aquele negócio assim, parece que eles estavam buscando algo. Eu cheguei e falei assim, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, irmão, não aconteceu nada não, que nós estamos aqui martelando a nossa cabeça, já faz hora que nós estamos aqui, tentando buscar o nome de uma campanha. Veja bem, estava ali o pastor com a sua esposa, já fazia algumas horas, tentando encontrar um nome para dar para aquela campanha que eles queriam fazer na igreja. Quando eu vi aquilo ali, quando ele falou isso, o meu coração se fechou. Eu fiquei assim, meio, sabe? Eu peguei, pastor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Com todo respeito com o senhor, com a sua esposa, você sabe que esse tipo de coisa não tá certo, fazer campanha, cada hora fazendo uma campanha dentro da igreja. Aí ele olhou para mim assim, meio assustado, pegou e falou assim, oxe, por quê, mãe? Por que só fala isso? Falei, então, pastor, olha, a Bíblia não ensina a fazer isso. Você não vê no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nenhum dos... ali não fala em nenhum momento que nós temos que praticar esse tipo de coisa. Isso aí não é do agrado de Deus.
Aí ele ficou meio assim comigo, sabe? Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, eu acho que não precisava fazer campanha. Para mim tá errado. Ele olhou, ele ficou pensando, bastante pensativo, sabe? E a mulher dele também não falava nada. E depois ele olhou para mim e falou assim, ó, irmã, a irmã tá certa. Não vou tirar a tua razão, não. Mas nós recebemos ordens e nós temos que cumprir ordem. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor recebe ordem? Ordem de quem para fazer campanha? Ele falou, olha, nós temos o nosso pastor superior, nosso pastor regional. O nosso pastor regional, ele que manda fazer e a gente obedece. Ai, ai, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, levei ele naquele versículo lá. Falei, olha, a Bíblia tem um versículo que diz ali que são cegos guiando cegos. Quando eu falei isso, ele na mesma hora assim, ele não gostou. Ele não gostou e parece que ele assim não tinha nem palavras para falar para mim. Eu sei que ele acabou com essa conversa nossa, ele falando assim, olha, irmã, a irmã tá certa. Não tem na Bíblia nada dizendo, mas se a gente não fizer essas campanhas, não vem ninguém na igreja. Não aparece ninguém. Então, aí eu tava esperando ele falar isso mesmo. Quando ele falou isso para mim, que ele fazia esse tipo de campanha para atrair as pessoas, eu falei, mas pastor, mas escuta, mas as pessoas estão vindo para buscar aquilo que eles querem. Se eles querem um trabalho, se eles querem pagar suas dívidas, se eles querem coisa nesse sentido, aí eles vêm para a igreja. Mas não é por isso, eles têm que vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Não é para buscar bens materiais, coisas para si próprio. É por isso que tem muita gente que fica aqui muito tempo e saem vazio e não voltam mais. Porque eles ficam esperando algo acontecer e não acontece, aí vão buscar na outra igreja. E assim vão indo, de porta em porta, buscando isso daí. Então, quando eu falei isso para ele não gostou. Parecia assim que ele ficou com muita raiva. Eu falei, pastor, outra hora eu volto aqui pra gente conversar. Mas como eu vejo que esses tipos de coisas acontecem dentro das igrejas, é o que mais acontece, então eu vejo assim, indo para aquele versículo que eu falei para ele. Eles são cegos guiando cegos. Quem esses cegos? São aqueles que frequentam, é aqueles que praticam o que eles ensinam, o que eles querem. Então, eu falo para as pessoas, presta atenção no que você está fazendo. Será o que você está fazendo está agradando a Deus? Em vez de você se aproximar de Deus, você está se afastando de Deus. Deus não gosta disso. Deus quer que você vá até a Ele pelo amor. Não é para... Você não vai até Ele para buscar algo que você precisa. As pessoas hoje, elas têm isso em mente, que elas querem ir para a igreja para buscar algo para si próprio. Não é para ter um encontro com Deus, para ouvir a palavra, para se libertar, não é disso. O que elas querem é resolver os seus problemas. O que elas querem é que a situação delas melhoram fazendo esse tipo de coisa. Propósito, campanhas. E eu vejo que cada vez mais
a igreja tá muito a desejar. A palavra mesmo, ela tá longe do coração das pessoas. Ali no livro de Oséias, se não me engano, acho que é o livro de Oséias, fala ali que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome, vão ter sede. E não é fome do pão, é fome da palavra. Não é sede de água, é sede do Espírito Santo. O que está faltando nas pessoas hoje é isso daí. É falta do Espírito Santo na vida delas. É falta da palavra de Deus. Ah, mas tem pessoas, você vê, passa por aí nas igrejas, estão lotadas. Você vê, principalmente no domingo, as igrejas estão cheias. Estão cheias. Aí, que nem eu vi essa pessoa falou para mim que fez um propósito, que estava fazendo um propósito, né? E esse propósito que essa pessoa estava fazendo, ela falou que não conseguiu. Que ela não conseguiu, mas assim, perguntei para ela, você fez esse propósito acompanhado de jejum e oração? Ela falou assim, olha, eu só orava, mas eu orava do meu jeito. Às vezes essa oração que ela estava fazendo, era oração só para pedir. Só venha a nós, só venha a nós. E aquilo que ela estava esperando não aconteceu. E nem vai acontecer. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Um propósito só se faz quando existir uma batalha espiritual. Uma batalha que você vê que você está enfrentando coisas assim, sobrenatural. Uma batalha quando você sente que a sua vida está sendo oprimida, quando a pessoa está passando por uns problemas espiritual muito grande, quando ela está tendo muito pesadelo, com batalha espiritual. Tem várias coisas, vários sentidos que é uma batalha espiritual. Nesse caso, sim. Nesse caso, olha, vamos fazer um propósito. E interessante, eu vou deixar aqui uma cerejinha do bolo aqui, para você ter um resultado do propósito conforme você quer. Escolhe uma pessoa que você sabe que essa pessoa é uma pessoa de oração, que é uma pessoa que tem propósito com Deus. Escolhe uma pessoa. Fala para essa pessoa, olha, eu estou passando por tal problema. Eu preciso que uma pessoa me acompanhe nesse propósito. Porque a partir do momento que você levantar um propósito de jejum e de oração, você vai ver o que é batalha espiritual. Você vai ver o que é batalha espiritual. Porque esses tempos atrás, eu resolvi fazer um propósito com Deus. Eu resolvi fazer, porque eu senti que eu estava passando por uma opressão sobrenatural. Eu comecei a fazer um propósito de jejum e oração. Eu todos os dias, ao meio-dia, antes de almoçar, eu fazia as minhas orações. Todos os dias, meio-dia, era o horário que eu tinha que dobrar o joelho e orar. Era 12:00 e 3 horas da tarde.
era esses 2 horários que eu fiz um propósito. E também, nesse propósito, eu também, não que eu deixei de comer alguma coisa, não. Mas eu fiz um propósito de jejum. Toda sexta-feira eu fazia um propósito. A hora que eu levantava, ficava sem comer até o meio-dia. Toda sexta-feira eu fiz por um determinado tempo isso. Olha, eu vou dizer aqui para vocês, eu nunca tive uma batalha espiritual na minha vida tão grande como eu tive dessa vez. Parecia que o inferno todo estava contra mim. Eu tive uma batalha todas as noites, eu tinha pesadelo. Todas as noites. Então, assim, uma batalha espiritual, você tem que ter uma ajuda de pessoas que oram com você, que estão nesse propósito. Porque é uma luta espiritual. E a gente não vai para a luta sozinho, né? A gente sempre tem que estar com outras pessoas numa luta. Principalmente uma luta espiritual, que a gente não sabe com quantos que a gente está lutando. Não é assim? Então, eu vou dizer aqui, olha, você quer fazer um propósito com Deus? Você quer ter um resultado? Eu preciso de uma bênção. Eu preciso que Deus me abençoe em tal coisa. Faça um propósito de jejum e oração. Mas chama alguém para fazer esse propósito com você. Se você vê que essa coisa que você está almejando, você vê que está tendo um impedimento ali, um impedimento espiritual, que se você está vendo que algo sobrenatural está te atrapalhando para receber essa bênção, olha, fala, não, dessa vez eu vou fazer um propósito com Deus, mas eu vou chamar pessoas para me ajudar. Escolhe uma ou duas, 3, quantas pessoas que você resolver chamar. Fala, olha, eu preciso dessa bênção. Só que tem uma coisa, as pessoas que vão te ajudar, elas também vão ser abençoadas, porque ela está fazendo esse propósito de jejum e oração para ajudar o próximo. É isso que eu estava falando lá atrás, que eu falei no começo. Quando você faz um propósito para ajudar o seu irmão, a bênção é maior. A bênção vem de qualquer forma. Porque você está se doando para ajudar o seu irmão. Você está se doando para ajudar a sua irmã. Não é assim? Porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos irmãos, né? Nós temos que orar. Nós temos que fazer um sacrifício pelos nossos irmãos. Quantos irmãos que nós temos que tá ali enfermos, precisando de uma cura, precisando de uma bênção. Quantos irmãos que nós temos, né, que até frequenta a igreja com você, que está precisando de um trabalho, que está desempregado. Quantos irmãos dentro da sua igreja ali que estão passando por problema conjugal? Quantos irmãos que estão passando por problemas com filhos? Filhos com vícios no álcool, nas drogas, na prostituição. Então, assim, a gente vê que do nosso lado, assim, a gente vê irmãos com tantos problemas. Quando você começa a fazer um propósito para ajudar um dos seus irmãos, você pode ter certeza que a bênção vem para você. A hora que você menos espera, a bênção vem. E uma coisa
que está falando aqui no meu coração, que eu acredito que o Espírito Santo, ele coloca coisas no nosso coração, na nossa mente. Olha, você quer uma bênção? Uma bênção assim, sem medida, uma bênção de Deus que você nem espera quando que você vê que é impossível receber. Começa a fazer um propósito de jejum e oração para o seu irmão sem que ele saiba. Sem que ele saiba. Faça um jejum e oração para o seu irmão. Não precisa ele saber que você está jejuando, que você está orando por ele. Quando você fizer isso, quando você resolver se doar para o teu irmão, você vai ver que a sua bênção vai vir sem medidas. É isso aí que eu queria falar com vocês hoje sobre a questão de propósito. Eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. Eu sei que outras pessoas não vão concordar, mas o importante é que as coisas têm que ser faladas, né? Tem que ser falada, porque às vezes tem pessoas que estão dormindo ainda, achando que estão fazendo certo. E quando eu resolvi vir aqui nessa plataforma fazer vídeos para ajudar as pessoas, eu coloquei na minha mente, eu quero fazer vídeos que ajudam as pessoas que precisam. É coisas que está sendo no meu coração, poder ajudar. E espero que dessa forma que eu estou fazendo, eu possa estar ajudando você ou outras pessoas também. Às vezes você está achando que esse assunto que eu estou falando aqui é um assunto um assunto banal, vamos dizer, né? Mas eu posso ter certeza, se não está servindo para você esse conteúdo, eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse vídeo vão ser despertados. Em nome de Jesus, eu já profetizo na vida dessas pessoas, que essas pessoas que assistirem esse vídeo, que colocar na sua mente e buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela vai ser abençoada. É isso que eu já profetizo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, assim, fica aqui eu deixo aqui, aliás, o meu abraço. Agradeço a vocês que chegou até aqui, que me ouviram, né? E são meus primeiros vídeos aqui na plataforma. Eu tô gravando sozinha, não sei como que grava e tal, como que fala, mas eu tô inspirada no Espírito Santo. É só Ele mesmo para me dar inspiração. O que eu vou falar, como que eu vou falar, o que eu vou fazer, e é nele. A direção é dele, tá bom? Ficam com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!